Simbologia do leão. A Durga e o leão e tigre. O leão aliou as suas significações como veículo impulsionador do crescimento e descobertas. Artigos simples selecionados por Cibele Manweiler para fins introdutórios. Áudio gravado por Cibele Manweiler em 3, 4 e 5 de março de 2023 e 21 de agosto de 2023 para compartilhamento educativo em estilo Alfa e Ômega Criativa Flor de Ouro. Uma outra coisa que me ocorreu e que eu achei interessante agregar valor aqui, com relação a essa questão para entender, né, porque eu falei das figuras, de todo esse processo das representações irem transitando ali, né, as deidades feminino e masculino num processo metamórfico, assim, né, e vão se metamorfoseando ao longo dos seus aprendizados, digamos assim, é a questão da coerência, né? Por isso são muito complexos, eu disse, da coerência dos textos e daquela questão da integração que eu falei, de eles trazerem, de ficar claro, conforme a gente vai fazendo a leitura, de que esses textos trazem sempre um processo de entendimento da questão da consciência, né, e desses referenciais, dessas representações, né, estarem representando estados de consciência, de aprendizado, de transcendência. Essa questão da coerência é muito presente, é bem interessante, que eu tinha falado na primeira gravação, eu tive que falar de novo, e nessa última eu não pus, então eu lembrei agora, com relação à questão de auxiliar a sair da projeção. Isso é bem interessante, eles são muito coerentes nesse sentido, né? O que seria essa projeção? Então, no sentido de, por exemplo, a gente tem lá os cânticos, né? Tem as histórias dos Puranas, né? Também tem os cânticos, os mantras, as evocações, e tudo isso tem mostra, assim, dele nenhuma proposta de ir galgando um caminho, né, um trajeto de desenvolvimento dentro do campo psíquico, de forma que em algum momento você transcenda a palavra e a figura para fazer essa conexão com essa força, ou seja, fazer essa integração psíquica completa do si consigo, né, gerar uma coerência interior mais plena, né, autodominante, soberano. E percebam já nesses poucos que a gente trouxe como isso é coerente. E com relação a essa questão da projeção, tem algumas coisas que eu trouxe lá no Flor de Ouro, falando mais de questões relacionadas ao campo psíquico, né, abordagens direto do campo da psicologia, ou da neuro, que vão ajudar muito nesse entendimento, mas que eu falo de tirar dessa projeção no sentido de repente, usar o Deus como uma forma de esconder um processo egóico, né? Naquelas abordagens ali, quando você se aprofunda, isso fica mais difícil, porque eles são mais explícitos, né? Então você vê que tem muita coerência, até lá nesse último, no que a gente trouxe sobre o quarto avatar de Shiva, né, que está no vídeo anterior, né, naquele texto que tem o Pralada, que ali é o devoto, né, que ele seria aquele que tem a genuína intenção devocional com a divindade, onde ali no caso ele tem como referência inicial o Narasimha, o Narasimhadeva, né, que está ali. E aí ele é o filho do demônio, entre aspas, que é uma outra coisa que para alguns pode parecer incoerente, mas vendo alguns outros detalhes do texto você vai ver que essa questão da abstração, dando essa pluralidade reflexiva, né? Então ele vai lá e pede para livrar o pai demônio da sua maldade, né? E aí é bem interessante, né, da sua maldade. Com relação lá, eles têm a questão do karma.
E veja que não interfere, porque ele vai lá e ele faz uma libertação futura. Tem uma série de questões aí que acabam ficando, e isso por isso você tem que conhecer um pouco mais o texto, que vão sendo assim tão bem implícitas, compartilhando um trecho desse tamanho, né? Mas, como por exemplo, questão do arbítrio, né? E aí tem um indivíduo lá, mas aí ele tem essa ideia de repente que o outro que vem depois, né, fosse visto como alguma coisa que tenha que ser o que veio antecedente. E ali, no caso, ele libera as gerações futuras no sentido de dissociar o Pralada, que é um ser que genuinamente se mostra completamente diferente de padrões negativos, demoníacos e tendenciosos para esse lado. Ele luta contra isso para fazer esse processo de ascendência. Então, criar essa dissociação, né? Que aí entra também nas questões da iluminação, que são outras questões do texto. É como se você virasse um novo ser mesmo, né? Um processo diferenciado. Imagina que você reconfigurou ali as informações do seu código genético, né? E ele cria uma dissociação com aquilo que não faz sentido. A outra questão é que, com relação a seu pai, você vê ali que também tem uma relação, também tem uma situação, que aí você vai entender quem conhece um pouco mais, que é bem específico que ele fala ali, que ele se tornou, ele explica como que se tornou filho, tá? Então, ali eu não trouxe o texto inteiro e não li a outra parte nesse pedaço agora, porque eu tô lendo outro texto. Mas ele não fala ali que ele já era filho, ele fala que ele se tornou filho no momento que o demônio tal tá contando sobre ele para o outro, né? Então, que meio que faz um vínculo. E ele relaciona isso com a questão da sexualidade. E lá eles têm muito dessa questão também de trabalhar a sexualidade na espiritualidade, tendo um discernimento de quando é que você canaliza, quando é que o uso do prazer associado a certas emoções, intenções, formas de se desenvolver, ele estaria tendendo para o negativo, que lá eles têm a questão da Kundalini, no caso ela estaria descendo, ou seja, perda de energia, e quando é que ele está tendendo positivo, e aí ela tenderia a subir. Então, que o Pralada, ele usaria essa questão dessa energia sexual, essa libido, dentro do seu caráter devocional, tá? Que ali o entendimento deles é muito mais profundo, com relação à energia que ele vai chamar de Chi, e isso inclui a energia sexual. Então, não tem uma distinção, tipo, tudo que é sexual é demônio. Isso não existe, porque ela faz parte do ser. Então, o entendimento é que ela tem que ser canalizada ou direcionada, né, no seu sentido construtivo de desenvolvimento, ascendente, que é o que eles têm toda aquela referência com Kundalini, a energia subir, né, e tá aqui o assunto não é sexualidade, então não vou falar muito disso agora, mas percebam que aí é uma coisa muito específica que já vai falar também uma série de questões, para quem já entende um pouco da cultura. E se tivesse referências simbólicas relacionadas a essas questões numa imagem, então são muitos textos presentes com muitos ensinamentos diferenciados, né? Então ali nesse trecho não relata que ele nasceu dele, mas que ele se torna filho por causa desse movimento. Aí entra aquelas questões, né, da questão conectiva, da questão da palavra e outras coisas assim. Então, em um primeiro momento, para o que eu falo lá adiante para vocês, de olhar a referência cultural dentro dela mesma, ser muito importante, esse é um dos exemplos, né? Que você levar para um lado vitral uma pessoa que não conhece essas complexidades que eles têm lá e qual é o tipo de abordagem que eles têm com relação a essas questões, né? Vai fazer uma interpretação totalmente errônea e aí ele perde sentido de coerência, de entendimento e assim também perde-se o potencial de aprendizado profundo que ele pode trazer, porque ele conecta um monte de situações que algum entender para ele está intrincada nesse processo evolutivo, né? E aí tá de alguma forma intrincado nesse processo evolutivo. E aí, então, entra também essa questão da compaixão, que vai ser abordada ali, né? Que também é uma qualidade do Pralada que se mostra ali, né? Dentro da questão relacionada com aquele outro ser, mesmo sabendo que ele tem que sair, mesmo que ele foi destruído, né? E aí tem outras questões que podem estar ainda sendo abordadas nesse trecho com relação ao ego, porque tem muito termo morte ao longo dos textos, que ele está associado diretamente. Ele fala questões com relação ao instinto, cita algumas emoções lá em outros textos, né? Então, e tem uma ideia
assim, de tipo, de que nesse processo há uma morte para haver um renascimento, né? Uma morte de um ser que foi, e aí esse ser, quando ele se torna outro, pode ser o mesmo, mas ele não é o mesmo. E você vê isso em todas as histórias, e na própria, mais explícito ainda, nessa questão de ter o avatar, por exemplo, né? Que é a questão lá do Vishnu com os seus avatares, que ele vai ter novos aprendizados, só que ele já está num estado já apurado. E aí, quando entra nesse caráter dessas figuras mais densas, né? Ele está relatando esse movimento de ascensão vindo do primitivismo, né? De um completo primitivismo. Mas essas coisas, esses termos, assim, são um pouco importantes de serem olhados com mais profundidade. Não se fazer, eu já falo isso antes, tá? Não se fazer uma acepção preconcebida, não vir com uma acepção preconcebida, e também não tentar ter de início, assim, ficar preso somente em algum tipo de olhar interpretativo que vem da cultura que não tem nada a ver com essa, né? Tem muitas coisas que são diferentes, vocês vão ver eu falar mais na frente. A questão do símbolo da serpente, por exemplo, totalmente outra referência, tem outros significados, e lá ainda pode ser mais plural, né, do que em outras mitologias. Né, na questão de que ele trabalha essa questão da questão do arbítrio, da escolha, da liberdade de escolha, né, e que essa libertação das gerações futuras, que os que vêm depois e o próprio que pede, que é um filho dele, demonstra que não está em alinhamento com aquele processo, tem toda essa questão de tipo, né, como é que vai pagar o outro que vem depois por uma escolha que é anterior, e aí como é que fica o respeito à escolha do próximo que veio, e a questão da emanação, da vibração, né, do que você semeia, você colhe, então tem toda uma coerência, assim, então, que essa libertação futura tem mais a ver com a questão de como aquele ser demoníaco interferiu com o seu comportamento maléfico no comportamento de outras consciências com as quais, de alguma maneira, ele se relaciona, já que o todo é um, né? Então, que essa libertação que vem para os próximos, no sentido de limpar daquele processo, de todo esse processo infeccioso que interfere no outro, por uma coisa que o outro não fez, ou coisas nesse sentido, né? E o que eu quero dizer com isso é que não se sustenta aquela ideia de dívida hereditária, né, como se fosse uma coisa já pré-pronta, eternamente devendo, pois ela se contrapõe ao arbítrio, né? Seria incoerente cobrar ou projetar a culpa de um indivíduo sobre outro se embasando em uma ideia de culpa genética, né? Somente, e aí isso transita um pouco ali nessa questão do arbítrio, de ser mais expansivo ou menos expansivo, e tem a ver com o estado de consciência que a pessoa tem no seu grau de escolha, e isso vai se apresentando no texto, né? No hinduísmo, eu diria que não existe qualquer ideia que utilize a ideia de vínculo genético como elemento coercivo para adorar a um Deus. Olhando os textos e vendo todo esse processo de desenvolvimento desses estados de consciência, como elas vão se metamorfoseando no texto, né? Só interpretações literais, talvez, e pegando fragmentos, desconsiderando outras partes, né? Veja Krishna, eu coloquei aqui no vídeo de Narasimha, falando que a ideia de sofrimento, sadismo, masoquismo ou autoflagelação é ilusão fazendo sombra sobre o amor. Tem lá, né, um trecho onde ele fala dessa questão que ele vai explicar bem para o outro, que a ideia que tem a ver com Maya, né, que é a ilusão para eles, que tem a ver com o demônio, ele coloca ali bem claro que é dessa consciência negativa que vem tentando deturpar o homem para fazer ele pensar que a sua divindade, né, para ele alcançar, que é a guerra que estava tendo lá com o demônio que quer se colocar entre os deuses. Então, ele acha que pelo seu sofrimento e pelas coisas negativas, ele tem o direito de estar ao céu da divindade, né? E então, Krishna coloca que não, e ele se coloca como exemplo, que
que ele é um Deus e ele não recebe o seu caráter divino, o seu reconhecimento divino a partir dessas coisas, né? Dessa ideia masoquista, de sofrimento, etc. O Krishna, ele é muito semelhante no texto ao que seria o Cristo, né? A sua representação, a sua figura, os seus ensinamentos e a sua postura. Muito mais relacionado com Cristo do que, por exemplo, o Deus arcaico, primitivo, que vem do judaísmo antigo, né, e que é aquele Deus mais parecido com Zeus, né, com aquele caráter mais humano, cheio de intempéries humanas, ou talvez ainda parecido com algumas similaridades com o Deus babilônico, né, que é da onde vem lá as escrituras de Hammurabi, os primeiros, onde era olho por olho, dente por dente, né, um Deus violento, coercivo, perseguidor, escravagista, diria, né? Um Deus que ele era assim, roubou, pega, leva na praça pública, corta a mão fora, em questões, em termos práticos de como aquilo se manifestava no cotidiano, usando Deus para justificar as leis e etc, né? Então, para criar essa lei, que seria uma lei bem mais humana, mas usando a ideia de Deus para tentar escravizar o ser ou o grupo, né? Ou o grupo de indivíduos. Então, nesse sentido, o Cristo é um contraponto disso no texto cristão, nítido e claro, e vai ficando mais claro quando a gente vai lendo os textos e vendo todo esse desdobramento. Então, Krishna está muito mais qual Cristo do que tal próprio Deus que vem daquele termo primitivo, né? Tem muitos filósofos da nossa contemporaneidade que falam, coberto de razão e desmentivelmente, que aquele Deus ele poderia ser considerado tão grego quanto Zeus e tão israelita quanto o Deus dos antigos lá. Então, esses termos são importantes, é interessante observar no que fica mais claro, inclusive outras coisas que eu cito adiante, porque eu fui construindo aos poucos, relendo outros textos para falar dessa simbologia, porque é muito complexa. Outras coisas que eu falo adiante de a gente ter um discernimento, né, com relação ao que seria, dentro, já que é um texto espiritual, um relato genuíno de experiência do ser que se conectou com uma divindade interior, com o cosmos, né, com o amor supremo, com a inteligência infinita, ou essa ideia, né, e que tem a ver com essa ideia específica, mais voltada para a referência do Cristo, no caso aqui do Krishna, né, que essa ideia do amor é Deus, né, e isso implica, então, uma mudança de padrão interior, de purificação, de depuração interior para fazer essa conexão. A gente tem mais clareza do discernimento do que é essa experiência e do que seria alguma coisa que são caráteres interpretativos relacionados a algum tipo de interesse particular, assim, de disputa de poder que está transitando ali no meio da religião, né? Exemplo aqui é uma parte que o Narasimha, lá atrás, ele fala para o Pralada, né? Em sua vida anterior, você foi um indigno filho de um Brahmana, né? Então, assim, enquanto numa parte do texto ele vai tratar, lembrando que o Pralada ele era o devoto genuíno do Vishnu já e do Narasimhadeva, né? E por isso ele é liberado. E tem uma situação que acontece que tenta vincular ele para ele como se ele fosse um filho do demônio. E que fica claro ali dentro de um processo metafórico que tinha a ver com uma palavra que o próprio demônio estava proferindo no ato. Tem toda uma relação ali, fazendo mau uso de energia sexual, uma projeção. É muito profundo para você entender essas coisas, porque tem explicativos anteriores, esse trecho tem explicativos póstumos que vão dar maior sentido de profundidade no texto, né?
Então, essa coisa do indigno, tem a ver muito ali, fica claro, tá? Com relações com o campo de memória, campo de interconexão com outros indivíduos, experiências que o convite dessas deidades é uma contínua depuração, né? E trazer esse campo de devoção e dessa conexão com esses padrões de consciências mais divinos no ser interno e etc. Mas em alguns trechos dá para ver alguma coisa que ela é interpretação cultural, né? Então, em algum momento, de repente, aquele grupo muito devoto de um grupo tal, e aí tem um outro grupo que tem alguma similaridade, mas tem algum tipo de contraponto, eles começam a botar uns limites ali. Então, tem a ver, assim, é um uso da religião em termos de conveniência cultural, né, sociopolítica, etc. Então, aqui no caso, dá para ver isso quando ele fala, tá falando para lá, falando da vida anterior, mas que depois ele é acolhido e etc., vira o protegido do Narasimhadeva, do Vishnu, dos seus avatares. Mas ele fala aqui, foi um filho indigno de um Brahmana. Né, isso tem a ver com configurações ali específicas, as castas, né? Brahma era um tipo de grupo, outro. Ele fala rejeitando as escrituras védicas, né? Era extremamente apegado a diversas atividades pecaminosas. Então aqui vamos dar uma entradinha bem rapidamente numa questão histórica, só para entender algumas questões que são importantes para discernir o que seria, porque a gente está tratando aqui de como usar como veículo de crescimento, né? O que seria aquilo que vamos chamar do que seria uma experiência transcendente que convida a crescer, o que seria essas questões que são institucionais, são sociopolíticas, são interpretações ou oriundas de uma outra pessoa até, que pode ser alguém que foi um discípulo, mas que não entendeu, não teve a experiência, entendeu? Mas teve meio que um movimento de tentativa. Então, só para entender aqui rapidamente, eu peguei um texto aqui que ele vai explicar rapidamente como é que é o sistema de casta, e eu vou explicar rapidamente como é que chegou nisso aí, tá? Para entender, porque vocês vão ver quem lê os textos, depois eu vou trazer os trechos, né? Nesse eu não vou pôr, que já vai ficar bem grande, que a ideia primeira é uma coisa muito profunda, assim mesmo, espiritual, muito coerente, muito. Mas só que ao longo que você vai passando, tem algumas coisas que vocês forem ver fragmentos de outras pessoas falando, eles vão tratar que esteja uma questão de incoerência, se olhando só no texto. Vocês estão vendo que eu estou fazendo aqui uma observação não só figurativa nesse nosso diálogo, mas também do caráter dialético ali, da questão do discurso, certo? E você tem o discurso de quem escreveu, mas aí depois você tem a questão do caráter interpretativo, e aí, tipo, dos mais antigos para um póstumo, né? Começam a aparecer algumas questões que elas vão parecer que vai perder um pouco do sentido lá atrás, mas dá para entender e ter esse discernimento que eu estou convidando a ter, que é importante para quem queira se aprofundar como um veículo transcendente de alguma maneira. E já pegando para pensar sobre isso, como se use outros, né, de outras referências. O sistema de castas é uma divisão social na sociedade hindu, importante não na Índia só, mas no Nepal, outros países, populações da região hindu, embora geralmente identificado com o hinduísmo, o sistema de castas também foi observado entre seguidores de outras religiões no subcontinente indiano, incluindo alguns grupos de muçulmanos e cristãos. Então tem meio que aquela separação, né, do cada macaco no seu galho. Isso também tem uma questão ali muito presente de valor de importância dentro da sociedade, relacionado a questões tanto intelectuais quanto de posição. É mais ou menos assim, posição de poder e questões socioeconômicas também, né? Aqui ele fala, deixa eu ver aqui onde está rapidamente. E aí aqui, um texto do trecho, tá? De um dos textos. Ele fala assim: quando desmembraram Purusa, em quantas partes o dividiram? Em que sua boca se transformou? E os seus braços, o que se tornaram? Como são chamadas agora suas coxas? E os seus pés? A sua boca tornou-se o Brahmana. Os seus braços se transformaram no Kshatriya, as suas coxas em Vaisya e dos pés nasceu Sudra. Define-se a casta como grupo social hereditário. Esse daqui, do Purusa, já é dos textos do que seria a mitologia da criação, né? Aqueles textos que vão falar de como é que surgiu,
a vida, como é que surgiu Deus, como é que surgiu o todo, como é que foram surgindo seus desmembramentos de vida, dessa origem primitiva. Define-se casta como grupo social hereditário, no qual cada condição do indivíduo passa de pai para filho. O grupo é endógamo, isto é, cada integrante só pode casar-se com pessoas do seu próprio grupo. Nesse sentido, ele é hereditário, o que gerava muitos conflitos, né, inclusive violências e algumas, até onde eu vi, até não muito tempo atrás, combatidas. Assim, num processo, né, para aqueles que vão se contemporaneizando, tentando auxiliar aqueles que se mantêm ainda no estado, né, bastante arcaico, né, bastante simples. Então ele põe aqui, sendo que os grupos são os brahmanes, que é o que ele citou nesse trechinho de texto que a gente trouxe, sacerdotes e letrados nasceram da cabeça de Brahma. É a associação que se faz nesse texto, que é desse outro que eu estou lendo, só para trazer um pouco da questão histórica e entender um pouco o que aparece ali. Os kshatriyas, guerreiros, nasceram dos braços de Brahma. Os vaixas, comerciantes, nasceram das pernas de Brahma. Os sudras, servos, camponeses, artesãos e operários, nasceram dos pés de Brahma. E ainda tinha um outro, que eram os dalits, que vieram da poeira, debaixo dos pés de Brahma. Conhecidos como párias, sem castas, eram considerados os mais atraídos por todas as castas. Hoje são chamados de Haridshens, Haryens, Dalit ou intocáveis. Com o passar do tempo, ocorreram centenas de subdivisões que não param de se multiplicar. Só porque eu estou trazendo essa atenção, porque tem alguns textos que você lê, e isso aqui, nitidamente, ele implica, dessa forma que ele abordou esse que eu estou trazendo, o outro no meio, que é adicional, em sempre um processo competitivo, e separatório, e discriminatório, né? Só que tem a outra questão, que é a prática. Então, assim, eu estou trazendo aqui essa questão simbólica do processo interpretativo, vamos fazer a leitura do texto, mas eu também tive contato ali com o monge, tive algumas experimentações, e que elas assim, são impreteríveis para de fato entender, e que eu vi que consome muitas coisas que parecem que elas são contraditórias. Mas é uma questão de entender e ter esse discernimento do que é o processo transcendente que convida, do que é essa interferência, né? Então, porque eles falaram que até um certo período, isso quem? Lá atrás, quando eu ainda não conhecia nada disso, tá? Quando eu tive o primeiro contato, o monge falou, até um certo período, a Índia era rica. As pessoas entendiam aquelas questões. Elas tinham todo um cuidado com tudo. Com o material, com o espiritual, com a sexualidade, de uma forma geral. E por isso a Índia era rica. Rica, literalmente. E aí ela é invadida em algum tempo, processos coercivos, e mata monge e etc, né? E essa invasão teve um processo de interferência, ali obviamente cultural, o que óbvio, né, com esse intercâmbio cultural começam a ter algumas outras formas de tentar ver o que está acontecendo, aquilo ali, associar com essa ideia do divino. Então, quer ver? Vamos ver aqui o outro trecho do período, que é mais antigo. Quando fala de invadir Índia, normalmente quem pensa mais próximo pensa lá é a Grã-Bretanha ali, né? Quando foi pela ocupação britânica. Mas tem uma questão ali anterior, quer ver, que é da Índia Antiga. Civilização indiana das mais antigas do planeta, e há evidências arqueológicas que teriam começado há 75 mil anos. Formação se deu ao longo do rio Indo, que era habitado por caçadores, coletores e nômades. Lentamente esses passaram a se organizar em aldeias por volta de 5 mil a.C. e ficaram conhecidos como povo do Vale do Indo. De lá partiram os povos que passaram a viver em toda a extensão da Europa e Ásia entre 4 mil e 1000 anos antes de Cristo, chamados indo-europeus. E aí, neste período, existiam duas grandes cidades, a Mohenjo-Dara e Harappa,
que permitem compreender um pouco como era a sociedade na Índia antiga. Ali os arqueólogos encontraram evidências de uma metrópole que abrigava cerca de 80 mil pessoas, que usavam tijolo cozido em seus edifícios, destacavam-se o planejamento simétrico de suas ruas, o sistema de abastecimento de água e esgoto. A maioria dos habitantes, contudo, vivia no campo e a agricultura era a base da economia. Plantavam-se frutas como melão, ervilhas e trigo. Nessa região, em momento histórico, a sociedade era igualitária. A prova disso eram os edifícios muito semelhantes e pouquíssimas reservas de armas, o que aponta a despreocupação com a conquista e defesa. A civilização do Vale do Indo desapareceu por volta do ano de 1500 a.C. e ainda não há conclusões sobre os fatos que levaram ao seu fim. Entre as teorias está a da ocorrência de um grande terremoto que teria desintegrado cidades inteiras e obrigou a mobilidade da população. A possibilidade de invasão por povos vizinhos também não está descartada. E aí o período védico. Por volta de 1500 a.C., a religião é ocupada por indo-europeus que saíram das regiões do Mar Negro e do Mar Cáspio, quando se inicia o período védico. A língua falada por esses povos era semelhante à usada na Índia, como demonstram artefatos gravados em sânscrito em uma coleção denominada Vedas. Saber em sânscrito. Significa saber em sânscrito. Compilada entre 1500 a.C. e 900 a.C. A coleção resume os ensinamentos do hinduísmo e está dividida em 4 fascículos: Rig Veda, Yajurveda, Samaveda e Atharvaveda. Além da influência do idioma, a Índia foi impactada por novos costumes, crenças e organização social, e seria nesse momento histórico que a região passou a usar o sistema de castas, com a divisão permanente de pessoas na sociedade de acordo com seu nascimento. E aí vamos olhar rapidamente essa cronologia, que ele cita esse início dos Vedas, dessa compilação entre 1500 a.C. e 900, lembrando que esses dados, quando são milenários, assim, esse valor aproximado ele pode ter uma diferença até de centenas, né? E aí ele fala das primeiras invasões. As primeiras invasões estrangeiras ocorreram em 520 a.C., quando os persas tomam a região a partir do norte nas incursões lideradas por Dário o Grande. O domínio de Dário permanece por volta de 200 anos, até a chegada de Alexandre o Grande, que invadiu o sul da Ásia e ocupou parte da Índia. Então, assim como vários outros territórios ao longo da história, tem, né, períodos que é invadido, depois liberto. Mas o que é interessante observar com relação a esse processo de significação e com relação ao processo de achar essa coerência nos textos, né, e de conseguir manter entendimento dessa coerência nos textos. Quando pega alguns mais antigos, que se referem a esse mito da criação, eles são muito poéticos e é muito mais evidenciado quando vai se tratar alguma questão que vai falar do mal, daquilo que tem que ser transcendido e etc, e que já é muito parecido com o que aborda o budismo, né? Dificilmente você tem, assim, ainda não tem ali, tem alguns que ele ainda não entra muito num caráter mitológico. Por exemplo, no diálogo lá tem alguns diálogos que o Deus está falando dele mesmo, né? Eu sou a luz, e eu sou o bem, e quando eu sou tal coisa que está acontecendo, eu sou o vento que está passando. E vai elaborando, assim, tem um caráter bem poético. Em alguns textos ele vai entrando nesse sentido, e quando se observa as outras questões, ele evidencia aquelas questões que eu falei anteriormente, que foi falado nos outros textos, que vocês vão ver falados adiante, com a questão do ego, por exemplo, né? Essa questão do instinto, da transcendência do ser, questões como colocar assim, o sofrimento, né, que o homem, quando está iludido, quando não está tendo entendimento, e fica à mercê, quando lhe falta conhecimento, e aí então fica à mercê do julgamento de seus corpos inferiores. Não é esse termo corpos inferiores, vou trazer depois o texto, mas nesse sentido de abordagem. E quando fica à mercê, né, dos seus movimentos instintivos, e faz então leituras errôneas do que vê.
olha e não vê, faz leituras errôneas, é uma coisa que entraria mais para esse sentido. Enquanto que a gente vê, eu percebi que você pegar a questão assim de período e dessas interconexões, quando entra esses outros povos, você vê que ela fala ali que era um povo muito pacífico até um período, dado todas as referências das arqueológicas e tal, que é invadido por uma barbárie, né, por uma coação, por uma forma mais bruta, tanto bruto por estar sendo invadido e bruto também pela forma, da brutalidade, da forma de abordagem de guerra, né, daqueles que invadiram, você vê que aquilo começa a estar presente ali também na hora de falar, na hora de escrever sobre essa questão instintual. Porque aí você tem uma outra coisa para você resolver ali, que eles têm para lidar. Então, aí nesse sentido que eu falo do cuidado, da projeção, porque lá atrás, quando eu dei esse exemplo, né, e o homem não, olha e não vê, né, essa coisa assim, que ele está convidando, ele falando uma coisa mais profunda, ele falando da questão a mente, todo isso que envolve o cuidado com a mente é muito importante, com as emoções, etc. Mas também tem as deidades ali, e algumas histórias contadas, né, desde o mito da criação. Só que o que difere é que quando entra lá na frente, o que eu falo para tomar cuidado com a questão da projeção, né, e que isso eu acho que é a interferência da percepção do indivíduo num caráter, não olhando pelo aprendizado transcendental que o texto traz, mas olhando pelo olhar humano, um pouco ignorante, né, mais próximo do seu caráter ignorante humano do que seu caráter divino que está sendo buscado, a questão sociocultural, sociopolítica que está passando. Então aí a projeção acontece, eu diria, no sentido de ter essa pontuação e os brahmanes, isso e aquilo de repente virar no texto uma coisa que vai desenrolar até uma questão comportamental, social naquele ambiente, onde, né, aquilo que era, por exemplo, só para explicar que tem aqueles povos, eles têm uma diferença, mas ele vem do mesmo Deus, então seria, né, tem um Deus, e aí do braço vem um povo, da perna vem outro povo, da cabeça vem outro povo, então tem um uno, tá, e desse uno todos saíram dali, enfim, e esse povo leva o nome de povo tal, porque, né, alguma diferença nas suas qualidades. E a ideia é essa, viemos do e etc. Então essa é a ideia mais limpa. E aí quando tem essa interferência cultural, esse desdobramento que tende para baixo, vamos dizer assim, que tende para uma coisa de uma interpretação bem mais longe, talvez, da proposta, né, do que eles tinham, e vai para essa coisa de virar um sistema de casta, né, virar um povo que um tem que ser melhor que o outro, né, e aí de repente criar uma associação do que para até num momento discursivo acalorado não positivo entre eles, de que mas eu vim da cabeça e você veio da pé, e aquele você é a poeira, né, então em vez de mandar alguém a merda, ele fala você é a poeira dos pés de Brahma, né, ou alguma coisa nesse sentido. E aí você vê, é o mesmo texto, tá? E provavelmente eles poderiam estar mantendo as mesmas figuras que vieram lá atrás, entende? Mas entende que é um entendimento diferente? O cara que senta, que ele é um monge, que ele lê, que ele está fazendo todo um exercício de conexão com aquela leitura e lê de novo e vê a imagem e entra e considera todas as suas qualidades, mente, corpo, espírito, tudo está sendo abordado. E o que é essa coisa que às vezes você vai achar no texto também, que óbvio, aí, né, junta isso, alguma coisa que vai influenciando o padrão de comportamento do grupo lá. Aí vem um contemporâneo ler aquilo ali, né, tá sendo contraditório, se a gente desconsiderar essas questões, né, que elas fazem parte. Então, no sentido de observar em como que uma iconografia simbólica, principalmente relacionada a questões como essa, que é uma questão espiritual e transcendente, né, já vem de caráteres religiosos que lá na sua essência eles têm muito menos de alguma coisa virulenta, digamos assim, relacionados à deidade, né? E que essa coisa virulenta, quando emerge, chama sempre-se atenção para comportamento humano, para, né? Que é diferente essas ideias virulentas do Deus associado muito a uma coisa instintiva de reconhecer o divino em si, né, um negócio que ele olha para fora, mas ele também reconhece, olha para dentro. Então, ter entender um pouquinho só para, né, ver como faz diferença,
para algumas questões interpretativas, para não fazer uma interpretação errônea, uma interpretação pífia, uma interpretação preconceituosa, e não que assim, isso não tem que ser a interpretação, mas é simplesmente porque se você vê essas questões, você vê que não faz sentido, você vê que era, né, talvez uma primeira impressão de conflito, ela era falta de era o desconhecimento só de um linkamento ali, que estava necessitando ficar claro, né, são textos muito antigos. Então era uma questão assim, de um linkamento para você montar o quebra-cabeça. E aí no caso de repente você vai se relacionando com isso, né, e quer trazer isso para uma prática, vixe, aí esse discernimento ele tem que ficar muito mais claro, certo? E esse exercício, né, que a gente acabou de fazer aqui já foi um pouco dele. Quando a gente faz esse processo reflexivo, eu entendo que ele não serve só para isso. Aqui é o exemplo hindu, é essa situação, mas ele serve para outras leituras, e que também não só sejam religiosas, mas que muitas vezes elas têm esse caráter profundo, né? Essa questão do que não é palpável, de como é que eu vou falar dessa coisa que não é palpável, e de quando te convida a ser um ser melhor, de como é que em algum momento você vai conseguir falar de uma coisa que já transcendeu palavra. E aí você percebe quando vai juntando texto, iconografia prática, até o momento que você transcende, você vê que não tem como, só dá para mostrar o caminho até certo trajeto. E vocês vão entender isso quando eu falar mais adiante lá, que eu falei um pouquinho da ideia de guru e mestre que eles têm, né? Vocês vão entender mais adiante isso. Áudio gravado por Cibele Manweiler em 3, 4 e 5 de março de 2023 e 21 de agosto de 2023 para compartilhamento educativo em estilo Alfa e Ômega Criativa Flor de Ouro. Áudio gravado em vários dias do fim do mês de fevereiro e até a metade do começo de março, e depois reelaborado e revisto no dia 21 de agosto e em outros dias de atividade aí no processo de pesquisa e leitura do ano de 2023. Então, se por um lado você vai estudar lá mais profundamente, por vezes tem de fato de um grupo em atividades que não estão em alinhamento, vamos chamar assim, depurativo com o que é ensinado nesse texto, e que poderia se considerar mais abrangentemente não só como uma particularidade de só uma diferença de crença, né? É uma coisa assim que, quando você vai ver na profundidade ali, serviria para qualquer religião, né? Em termos assim do que a gente vai pensar que seria mais ético com relação ao pensamento, com a emoção, quando você vai olhar profundamente. Em outros casos você tem essa questão aqui, né? Tipo quando ele cita o Brahmana, né? Então a gente vê ali algumas questões que elas são ali. Essa representação ela acaba tendo uma certa projeção dentro do campo cultural. Mas o bom, que eu acho que eu falei, que eu continuo falando que tem muita coerência, é que nesses fica mais claro, né? E óbvio que para entender como é muitos personagens, muitos referenciais, estudar um pouquinho para entender esse texto é impreterível, um pouco da questão histórica, né? Para ir entendendo como é que essa construção se faz, quando ela começa a virar essa história mitológica e etc., onde ela cita grupos de indivíduos que são naturais lá do período, né, castas, etnias, digamos assim, ali do período. Outras questões que são importantes, aqui tem só um trecho, mas que fica muito clara essa questão da autoconsciência, do ser interior, que é que só tem esse trecho, mas tem anteriores e tem póstumos, né, em todo um processo discursivo. Então tem um trecho aqui que ele está contando isso aqui lá do Narasimha ainda, tá? Só para entender a complexidade dessas questões. Ele fala assim: o Senhor levantou do chão e disse, o Senhor, no caso, o Senhor Narasimha, que veio do Krishna, que é um avatar também, que é outro avatar do Vishnu, tá? Então, você vê como vai ficando complexo, e quem não entende nada, né, e vai falar, já está mudando, e etc. Aí você tem, o Krishna já é um avatar,
do Vishnu. E aí o Narasimha Deva é outro avatar do Vishnu, só que ele vem do Krishna. Então você vê esse processo evolutivo, já tem o Krishna, e aí tem um trânsito ali, digamos, dentro desse papel consciencial que eu venho falando adiante, que eu falei lá no Narasimha, fazendo alguns adendos, que ele transita num processo metamórfico, né, naquele sentido de que tem um aprendizado e ele evolui, transcende algumas questões e ele vai continuando no trajeto dele. Em algum momento ele se depara com uma situação e aquele estado de consciência já aprendido, que tem a ver com aquele avatar, ele aparece. Então aí você vê que tem o Krishna, e daí do Krishna vem Narasimha. É o mesmo, tá? Mas não é o mesmo ao mesmo tempo. É isso que é interessante. Ele é o mesmo, digamos, pessoa, ser, etc., representação, mas ele não é o mesmo, porque ele não tem o mesmo estado de consciência. Ele é novo, ele é ele num novo modelo, com novos aprendizados, que já liberou algumas coisas, que já depurou outras coisas, que já aprendeu coisas novas, né? Então, ele fala, nesse trecho aqui, por exemplo, para o Prahlada, o Senhor o levantou do chão e disse, o Senhor Narasimhadeva, querido filho, abandone esse medo de minha grandeza, pois não me há ninguém mais querido do que você. Por favor, peça-me qualquer coisa que deseje do fundo de seu coração. E aí tem esses trechos, né? Abandone esse medo de minha grandeza. E aí a gente tem lá o Krishna, que é da onde vem o senhor Narasimhadeva, que vocês vão ver lá, que ele já está explicando sobre essa questão de aceitar a própria divindade, desse poder do amor supremo e da ilusão de se pensar que através do sofrimento, da dor, né, ou de algum tipo de sacrifício, interpretado nesse sentido, não um sacrifício interior de deixar as questões do ego, mas nesse sentido de ficar sofrendo, né, de ficar com o coração apertado para poder encontrar Deus, que ele fala que isso não faz nem pingo de sentido, né, que isso vem das ilusões de Maya, que isso vem dos seres que tentam deturpar a ideia do Senhor, da sua beleza, da sua benevolência, né? Então, tipo, ele traz toda essa coerência. Você é herdeiro dessa força, você é digno de receber essa força, e fim. E aí, quando entra nesse trecho, abandone esse medo de minha grandeza. Em outras questões, às vezes a gente busca lá no texto, você vai ver essa questão de todos esses indicativos que vão se construindo também ali no ato de fala, né? Aqui, por exemplo, ele está explicitado dentro de um discurso entre os personagens, mas o texto ele já é mais explícito no sentido de a gente poder perceber, quando vai relendo e lendo várias vezes, que esse medo seria, por exemplo, o ser com medo da própria divindade, né? Não tenha medo do próprio poder divino, não tenha medo de assumir que você é um ser divino, né? Você não é um pequeno qualquer, você tem a divindade dentro de si, porque você veio do divino, você é filho do divino, então você é divino. Entende? Então, tipo, esse medo que bloqueia a ideia do divino e que tem a ver mais com o demônio lá, que ali no texto é o que tenta prejudicar a Prahlada, que é o Hiranyakashipu, que ele fala, né? Que é a ideia, essas ideias, ela tem a ver com o demônio ali, que é representado pelo Hiranyakashipu, e que ele vai desdobrando todas, como é que esse demônio, né? Ele vai ficando, ele tem essa ideia de, vamos dizer assim, de sofrimento como forma de ter direito ao divino, mas ele não consegue acessar indo por esse caminho, né? Então, tipo, ele quer na marra se colocar entre as divindades, e aí acontece tudo, aquelas atividades que foram feitas, e ele é basicamente, rapidamente destruído pelo senhor Narasimhadeva, né? Então, é bem interessante observar essas questões aqui intrincadas nessa construção, e algumas vezes que eu trouxe aqui, vocês vão ver que eu não tá no termo do leão, mas não vai falar no texto do leão, mas fica muito claro ao longo do texto, dos textos no geral, que eles são várias construções, que nem montar um quebra-cabeça, assim, né? Como essa figura ela acaba sendo representativa, com um poder muito grande, mas que é passado sutilmente.
Então, você não vê aqui, você vai ver um trecho só falando sobre o leão. O que eu me refiro aí do texto citado que não vai estar falando sobre o leão, só ver a figura, é no caso da Durga, tá? No entanto, eu acrescentando mais o que eu já li de outros textos, ele vai, tem muitas vezes que ele vai falando do instinto, né, vai esmiuçando ali a questão do pensamento do ser, a questão do pensamento divino, a questão dessa conexão, aquela ideia, por exemplo, que no cristianismo a gente conhece bem, meus pensamentos não são os seus pensamentos, né, e ali às vezes é interpretado como uma distinção separativa. Aqui no caso desses textos já fica mais claro como se fosse um termo convidativo, no sentido, não é que você não consiga pensar como eu, o Deus, mas é como indicativo você está pensando errado. Então, como é que será que Deus pensaria? Né? E ao mesmo tempo ele vai esmiuçando essa questão divina, para tentar colocar os termos corretos, mais equânimes e equilibrados. Né? Porque, por exemplo, se a ideia de Deus for uma coisa que nem o demônio Hiranyakashipu, né? Então, que tipo de pensamento se desencadeia? Agora, se for um Krishna, que é mais parecido com o Cristo, misericórdia, amor supremo, acolhimento, perdão, né? Caridade, carinho, amor próprio, reconhecimento da própria presença divina. E aí esse ser é outro padrão de consciência, é outro estado de experimentação interior. Então, e aí como é que será que é os pensamentos desse ser? Né? Então, nesses termos aqui, isso também vai tendo mais clareza, né? Essa questão que eu fui citando ali, daquele trecho que ele vai falar, é um bom exemplo. Então, no caso do leão, às vezes não fala muito do leão, o leão fez isso ou fez aquilo, mas ele vai desmembrando no texto, fazendo pequenos links, né, com relação a instinto, a fera interior, né, coisas nesse sentido. O ego, e aí ele dá um exemplo, conta uma historinha, e aí ele vai relacionar com o primitivo e animalesco do ser, né? E aí esse texto, junto com essa figura, ele vai começando a tomar o seu caminho de sentido, né? Para o mais profundo. E aí a gente vê muito ali que essas figuras, eles são muito conectados com a natureza, elas não entram em combate, no sentido de que poderia gerar uma autocoerção do ser consigo, né? No sentido, esse ego que eu tenho, que coisa do maligno, e aí você começa a oprimir em si as coisas. Não, ali é um acolhimento. Você vê que na ideia da Durga, que ela se move, e o leão, ou o tigre que está com ela, se move com ela. Ela tem uma aceitação desse processo do que vamos chamar ali de corpos inferiores, do que é mais terreno e material, mas ela redireciona, ela recanaliza, ela não nega, ela não combate, ela não oprime, coage dentro de si, fingindo que aquilo não existe, aquilo é o demônio. E aí, né, porque senão seria um processo de autodemonização. E é muito interessante, porque nesses textos, quanto mais você lê, você vai vendo isso ficando claro. Né? Isso vai ganhando, estou falando aqui, essas complexidades mais profundas, né? E que ficam, assim, ali, elas são bem mais explícitas, nesse sentido. Então, enquanto que em outros termos ou em outras abordagens, eu trouxe vários outros livros lá que nem tem simbolismo, assim, alguns são de psicologia, que vai falar dessa questão do ego, etc. E eles esmiuçam isso de outras formas, né? Com relação o ego é uma coisa a ser transcendida. E aí tem aqueles termos também de falar da morte do ego, né? Mas e aí uma pequena confusão, e aí tem a ver já com esse caráter mais simbólico, de saber fazer uma leitura mais abstrata para entender isso. Que não seria tipo um negar, porque daí é como se matasse, você não vai matar uma parte de si, né, no sentido de coagir e demonizar aquilo dentro de si. Você vai entender para que aquilo serve, né? O instinto, ele tem um sistema protetivo dentro do nosso padrão fisiológico. Ele tem uma serventia, mas ele tem que obedecer a outras coisas, porque se ficar à mercê desse padrão, né, que é como se fosse um bicho, imagina como se fosse pegou consciência do bicho, colocou no ser humano, com um cérebro que tem um pouco mais de capacidade de outras coisas, ele vai ser um troço negativo, desenfreado, tendendo para coisa ruim. Então, ela não nega. Então, você vê que essas deidades, elas se relacionarem com as feras, né, elas transitam. A gente tem também lá o Shiva com a cobra,
né? E é muito, muito legal o caráter de como isso vai construindo, né? E aí o demônio manda a cobra, só que ele entra, ele consegue, tipo, a cobra passa a ser amiga do Shiva. O Shiva, ele não... E aí, em outros casos, quando tem a questão do tigre, no caso do Shiva, quando o demônio manda o tigre para ele, mata o tigre. Então ali já tem um outro caráter que ele já transcendeu, é a morte do ego. Tipo, o ego se rendeu total e completamente à sua consciência divina, né? Naquele trecho de passagem. Então, assim, é muito profundo nesses textos esse caráter abstrato, né? Então eu percebo assim que há de se haver algum tipo de desenvolvimento para o leitor de uma competência meta-representativa, de um desenvolvimento de leitura abstrata mais profundo, para de fato conseguir entender o que esse texto tem para passar e como é que ele, com esses textos no geral, né, como é que eles podem ser colaborativos. Inclusive no caso das figuras, principalmente da representação, que é muito rica de informação. Através de poucas figuras, dá para ver ali a presença de várias deidades, como é que elas estão se relacionando e quais são os padrões de consciência que estão relacionados com a situação na onde a deidade aparece. E vocês vão ver aqui, quando a gente fala no fim desse vídeo, sobre os elementos que estão na mão da Durga, né? Que ele fala, a Durga pode ter até 18 braços, tem uma figura que eu achei ela até 16 braços, que é uma em bronze rara de colecionador. E cada um desses elementos tem uma representação daquelas deidades, um estado de consciência, alguma coisa que já foi aprendida. Cada um representa um épico, então, de certa forma, você bate o olho, você já leu, você já vai saber que tipo de estado, entende? Que tipo de qualidade está se apresentando, que tipo de movimento que se tem que fazer, né, para poder transitar em algum terreno que eles estão batalhando com o inimigo, né, que seria o demônio, o inimigo do amor, o inimigo da vibração, da presença da divindade no ser, o inimigo da equanimidade. Seria essa questão que vai ficando clara quando se trata essa ideia de inimigo ou de demônio nesses textos, né? Então fica essa questão também para ir fazendo um paralelo mais autoconsciente e melhorar até a nossa percepção, né, com relação a esse discurso, a esse diálogo dentro do seu contexto e da sua proposta. Áudio gravado em vários dias do fim do mês de fevereiro e até a metade do começo de março, e depois reelaborado e revisto no dia 21 de agosto e em outros dias de atividade aí no processo de pesquisa e leitura do ano de 2023.